Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest. Estou aqui para falar um pouco sobre o cenário de investimentos para 2019. Na verdade, o cenário é bem separado entre o cenário externo e o cenário local. Em relação ao cenário externo, apesar de diversas matérias que nós lemos nos jornais sobre crise lá fora ou um cenário adverso, a verdade é que o cenário internacional é o mais benigno possível para o Brasil. Por quê? Primeiro porque todas as grandes economias do mundo apresentam crescimento. Estados Unidos, a União Europeia e a China. Em todas as regiões nós temos crescimento e crescimento positivo. O que mudou em relação ao ano passado é que nós vimos primeiro a China desacelerando, a Europa claudicante, mas os Estados Unidos na margem crescendo mais e mostrando bastante dinamismo nessa economia. De lá para cá, o que mudou é que, primeiro, o governo chinês fez uma série de estímulos à economia que começam a dar resultado. E nós imaginamos, nós cremos, na verdade, que esses estímulos serão não só prolongados, mas também aumentados. O que nos leva a crer que a China vai sim chegar a 2020 crescendo algo em torno de 6, 6,5%, que foi sempre a direção que eles apontaram. Em relação à Europa, o crescimento é baixo, mas em relação aos Estados Unidos, aí sim a grande surpresa. Uma economia que vinha na margem crescendo bastante, hoje apresenta sinais de desaceleração. E esse crescimento deve ser muito mais acomodatício em 2020. Isso levou a uma revisão da postura do Fed, que muitos achavam que iria fazer uma série de aumentos dos juros americanos, mas também continuar retirando liquidez dos mercados. Liquidez essa que foi injetada depois da crise de 2008 para tentar estabilizar a economia americana e a economia mundial. A verdade é que o Fed agora dá sinais de manutenção dos juros por 2019, quiçá 2020, e também reversão dessa política de retirada dos estímulos. Esse cenário é um cenário de dólar nem tão forte, talvez até um dólar mais fraco em relação a outras moedas, e dá mais tempo para o Brasil fazer os seus ajustes internos. Ajustes tão necessários em função do desequilíbrio de nossas contas públicas. Falando da economia doméstica, no Brasil a atividade vem se mostrando mais fraca que o esperado, porque todos estão esperando para a solução da reforma da Previdência. Nosso governo herdou uma crise do governo Dilma Rousseff, que é uma crise fiscal, de desequilíbrio das contas públicas, que apresentam uma trajetória crescente e preocupante. Porém, todos sabemos, todos os atores econômicos sabem, que o grande item para resolver essa questão é se fazer uma reforma da Previdência, que possa gerar uma economia e que ao longo dos próximos 10 anos as nossas contas públicas possam estar estabilizadas e, quiçá, decrescentes. Para isso, é necessário que o nosso novo governo tenha uma capacidade de interlocução do Congresso. A mudança das últimas eleições, não só em relação ao governo, foi eleito um presidente que não fazia parte de nenhum dos grandes partidos, não era um dos caciques políticos, e trouxe consigo uma forte renovação do Congresso. Isso faz com que exista um período aí de adaptação, de conhecimento, um learning curve, e que isso faça com que a articulação política tenha se dado de maneira mais turbulenta e mais lenta que esperávamos. Mas eu acho que o cenário é bastante positivo, principalmente porque apenas 4 estados mais novos, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá, têm superávit nas contas da Previdência. Todos os outros estados são deficitários. Isso faz com que essa reforma seja absolutamente necessária no nível federal, no nível estadual, mas também no nível municipal. O cenário brasileiro é muito binário. Apesar de nós entendermos que a chance enorme, mais de 90%, é da reforma da Previdência ser aprovada, a verdade é que com a reforma da Previdência nós temos um cenário e sem essa reforma nós vamos voltar a cair numa crise econômica severa. Crise de desequilíbrio fiscal, de aumento dos juros, inflação, até para que o governo possa se financiar e até uma desvalorização cambial mais forte. No caso, que é o caso principal, que nós temos absoluta convicção que é o que vai acontecer, que é a reforma da Previdência, o que vai acontecer é que essa reforma vai despertar o espírito dos empresários, que voltarão a investir, mas não mais dessa vez contando com fartos recursos públicos da Caixa, do BNDES, vão ter que vir a mercado, emitindo ações, emitindo debêntures, títulos de dívida. Isso vai dar uma maior profundidade e liquidez aos mercados de capitais, que já vêm animados, porque o investidor final, apesar de toda essa insegurança em relação ao cenário,
têm buscado mais risco. Os juros de 6,5% estão levando os brasileiros a sair do CDB, da poupança, e procurar ativos e produtos, principalmente fundos de investimento, que possam trazer maior retorno. Essa combinação é uma combinação muito positiva, que deve levar a um ciclo virtuoso de crescimento do mercado de capitais. Evidentemente que para fazer isso, esses investidores precisam de bom advisory. E a equipe da Mirai é uma equipe que conhece profundamente a ZQuest e nossos produtos e pode ajudar, sim, vocês a tomarem essas decisões de investimento. O que nós enxergamos é uma reforma da Previdência que aconteça e que abra um momento positivo para a economia brasileira, fazendo também com que esse governo ganhe popularidade e, com isso, força política para aprovar outras reformas, como uma reforma tributária, como uma rodada de privatizações, o que vai levar, sim, a um desempenho muito favorável de títulos de risco, fechamento da curva de juros de longo prazo, valorização principalmente da Bolsa. Lembrando que o Brasil é um país que tem mais de 16% de capacidade ociosa e mais de 12% de desemprego. Com esse cenário internacional de juros baixos, o que a gente vê é que não tem pressão de inflação no Brasil para os próximos anos. Portanto, os juros deverão continuar muito baixos por um período longo, o que nos leva, sim, a crer num momento dourado para o mercado de capitais e para os fundos de investimento. É isso. Espero que nosso otimismo seja corroborado com os fatos que estão aí por vir, todos nós aguardando e torcendo pela reforma da Previdência para que nós tenhamos um país mais justo e mais equilibrado. Muito obrigado.